Oi, gente, tudo bem? Como eu prometi, mais um caminho de mesa amarelo. Olha que fofo, gente, todo bordado à mão, um luxo, né? Aqui nós temos uma cesta, que é especial, o módulo é especial, cestas com flores, né? Então, aqui temos uma cesta bem diferenciada. Olha que legal. E as flores? Deixa eu apresentar para vocês, que até eu preciso ler aqui para lembrar. Vocês conhecem as alamandras? Pois é, eu não conhecia. A gente começa a pesquisar e começamos a achar flores diferentes, porque sempre rosas, papoulas, tulipas, né? Então, vamos pintar motivos diferentes, né? Tem tantas flores na natureza que a gente tem que aproveitar. E aqui são as margaridas amarelas. Olha que show! Fizemos a margaridas brancas no primeiro vídeo, né? E nesse aqui, uma margarida bem diferente, olha, bem pontuda. Parece até um girassol, mas não é. São margaridas. Risquei do outro lado do caminho de mesa o mesmo arranjos, porém sem a cestinha. Então, se vocês quiserem, pode até riscar o mesmo risco desse aqui, desse lado, nesse lado também. A formação do arranjo é a mesma, tá? É o mesmo que eu risquei desse lado. Então, vocês fiquem à vontade. De repente, vocês estão pintando aí num pano de copa, aí usa só esse lado aqui, tá bom? Então, eu vou pegar as tintas, separar os pincéis, para a gente trabalhar. Boa aula para vocês, meninas. Até mais. Então, vamos lá, gente. Separei aqui metálico ouro e o clareador. O metálico ouro, se vocês não tiverem, pode ser uma outra cor bonita, tá? Eu vou usar para combinar aqui com o meu monocromático, né? As cores tom sobre tom, mas pode ser um camurça, de repente um mostarda, um ocre ouro. Se você não tiver, tudo bem. Eu gosto muito do metálico ouro até para fazer esfumados, porque ele é lisinho, ele é metalizado e fica um fundo bem bonito. Então, você vem nos cantinhos, como sempre, né? Aplica a tinta. Ó, por enquanto, eu não estou com clareador. Como eu disse para vocês, é uma tinta bem gostosa de trabalhar, ela é metalizada, né? Mas se você estiver com outra cor, então tem que passar o clareador, inclusive nos cantinhos. Saindo aqui, gente, aí vem com o clareador e vai esfumando. Porque o clareador deixa mais suave, né? A saída aqui da tinta. Aqui tudo bem, vem com a tinta direto. Chegando aqui, você já entra com o clareador, movimento circular. Olha como fica mais suave, né? Nós vamos fazer esse esfumado em todos os cantinhos do trabalho. Fizemos esse, aí vamos aqui para esse outro cantinho, ó, aplica o metálico, vem com o clareador e esfuma, movimento circular. É bem simples e bem gostoso de fazer, porque é uma tinta que não deixa manchas, marcas, ele é bem suave, tá? Então, vamos fazer isso em todo o projeto, depois vamos fazer o piso e aí entramos na cestinha. Tudo esfumadinho, gente, olha que suave, né? E agora, com cobre metálico,
Se você não tiver, não tem problema também, pode ser o cerâmica, tá? É bem próximo a esse aqui. Aí você vem aqui no cantinho, em todos os cantinhos, e nós vamos escurecer, porque vocês sabem que nesses cantinhos eu coloco, olha só, deixa eu até mostrar para vocês, galinhos. Então vai sair aqui, ó, diversos galinhos. Então nós vamos escurecer. Não é para vocês saírem muito para fora, é só realmente no cantinho e esfumam. E para por aí. Todos os cantinhos, ó. Pode sombrear. Aí depois voltamos aqui para fazer o piso. Vou usar essas mesmas cores, tá? Entenderam? Até aqui tudo fácil, né? Desse ladinho também pode sombrear. O piso, gente, eu separei terra queimada, é uma cor bem bonita e bem forte. E o metálico ouro que nós acabamos de usar. Pode passar aqui uma demão do clareador. Eu já passei, por isso que o meu pincel tá deslizando desse jeitinho. É justamente por causa do clareador, tá? Não precisa fazer um piso muito largo. Eu sempre falo para vocês, né? Fazer só um apoio realmente, ó. Estica um pouquinho, que é 1 centímetro, né? Mais ou menos. Não precisa fazer aquele fundo enorme. E nem o esfumado, tudo próximo ao desenho. Ó, passou. Terra queimada. Aí nós vamos com o metálico ouro, finalizar. Um pouquinho de branco também, deixa eu pegar aqui. Por último, né? Então, com metálico ouro. Ó, suavemente. Não é em cima do terra queimada. É mais embaixo, no acabamento mesmo. E aí vem com um pouquinho só do branco cantinho do pincel. E vamos iluminar. Vendo, gente? É bem simples, como eu estou fazendo mesmo, tá? Não precisa exagerar, colocar muita tinta. Só umas pequenas luzes. Aqui nessa cesta, nós vamos para a cesta agora, tá, gente? Aqui na cesta, tem aqui nessa parte aqui, tem umas tranças, imitação de corda, né? Eu vou desenhar para facilitar para vocês entenderem direitinho, tá bom? Aí já vamos preencher a cesta. Vamos lá, gente, ó, separei aqui para o fundo da cesta, ocre ouro, sombra com marrom, por enquanto. Mas depois eu vou escurecer mais um pouquinho e iluminar com o branco. Aconselho vocês, com lápis, reforçar bem o risco, para a gente não perder. Apesar que, eu até fiz aqui esse pedacinho para a gente testar a cor. O ocre não é tão escuro, então dá para
mesmo passando a tinta, ó, dá pra gente enxergar o desenho da cesta. Mas para isso vocês reforçam o risco, ou pode vir com zerinho e um sépia, como eu já fiz em outras ocasiões, em outros vídeos. Eu reforcei, né, tudo com o sépia e o zerinho para não perder. É importante esses riscos, gente. Vocês não imaginam a importância que é, porque assim a cesta fica certinha, né? Então, nós vamos preencher toda a cesta com ocre e ouro e já voltamos aqui com as sombras. Olha, gente, comecei a fazer esse ladinho só para testar cores, porque como é uma criação, eu não estou copiando, então a gente fica assim, procurando as melhores cores para ficar bonito, né? Então, com o pincel número 4 ou número 2, nós vamos fazer da seguinte forma. Ó, dá para ver todo o risco da cesta, tá super seco. Você vem aqui no cantinho de cada trama, estica um marrom. Olha, vê se vocês conseguem observar. Tá? E já separa o quadrante, ó. Se quiser fazer, já deixar todos. Cantinho do pincel não precisa do zerinho, tá? Então, nós vamos trabalhar dessa forma. Puxando para dentro um pouquinho de sombra marrom. Ó, vem do outro lado. Todos eles, tá? Em todas as tramas. Às vezes nem precisa ficar colocando muita tinta. Um pouquinho de tinta que você pega já dá para trabalhar. Não se esqueça de arrumar em volta, ó. Por isso que eu falei para vocês que não há necessidade do zerinho. Mas se você não conseguir trabalhar cantinho do pincel para fazer esses detalhes, esses aqui, ó, em volta, aí vai com zerinho, tudo bem. Mas vocês estão vendo aqui que dá para fazer perfeitamente, ó. Escureceu de um lado, escurece do outro lado, né? E essas parece tranças, né? Essa cordinha, do mesmo jeito. Então, aqui, vocês vão fazer em todas as tramas. E aí, aproveitando o marrom, vem de um lado só da cordinha aqui, só de um lado, leva no cantinho do pincel. Além de você puxar, você esfuma um pouquinho. Ó, comecei também aqui embaixo, só para vocês verem. E não estou com branco para iluminar, não. Eu estou com, deixa eu ver, palha. Palha ou areia, os dois são bem bonitos, tá? Ao mesmo tempo que você vai fazendo a sombra, se você quiser já entrar com as luzes, ou faz tudo de uma vez as sombras, ou vai fazendo por parte. Faz um pedaço e já vai iluminando. Por quê? Tá seco, né, gente? Então, não tem problema vocês demorarem para voltar aqui com as luzes. Luz só no centro, ó.
tá? Deu para vocês entenderem aí? Ó, vem só no meinho, estica a luz com palha. Leva pouquinha tinta, porque senão vai cobrir o marrom. E vamos assim até o final. Estica um pouquinho, né? E vai fazendo desse jeitinho. E essas tranças aqui, do mesmo jeito. Se de baixo para cima nós sombreamos, de cima para baixo nós vamos iluminar. Olha lá. Esfuma um pouquinho para não ficar só uma cordinha assim, ó. Não deixa só uma cordinha. Vem e esfuma. Isso vale, gente, para todas, hein? Olha quantas nós temos aqui. É uma cesta trabalhada. Um pouco trabalhosa, mas vale a pena, né? Tá? Então, vai ficar assim, ó, desse jeitinho. E todas aqui, até aqui em cima, inclusive, ó, vocês observaram aqui? Tem uma alça. Então, do mesmo jeito, ó. De baixo para cima, a sombra, esfuma. Mais uma aqui. Por isso que eu falei para vocês não perderem o risco, porque a gente vai trabalhar sobre esse risco aqui. Ó, aí vem com o palha de cima para baixo. De baixo para cima a sombra, de cima para baixo o palha. E conforme vai secando, gente, vocês podem retocar, ó, para ela ficar mais iluminadinha, bem bonitinha a trama, tá? Feito isso, essa parte, as tranças aqui, cordinha, aí com o zerinho e o marrom, aqui, ó. Esse detalhe aqui da cesta, todos eles, ó, pode observar que eu fiz até para testar se ficava bom. Aí faz também umas cordinhas aqui dentro. Aí tem que ser com zerinho mesmo, tá bom? Ó, reforça. E depois esse detalhezinho. Fica bonitinho, né? Eu acho que fica bem delicado. Olha, vai seguindo. E vai formando. Delicado, né? Mas fica bonito, gente. Vale a pena. Vocês entenderam tudo direitinho? Tem alguma dúvida? Dá zoom aí para vocês enxergarem direitinho, tá? Mas é isso aí, ó. É carinho e capricho. Então, vamos lá? Eu vou terminar essa parte aqui, depois as cordinhas. Vai com pincel pequeno, para não levar muita tinta, tá bom? Eu já mostro para vocês. Olha, pessoal, terminadinha a cesta, eu vou explicar direitinho para vocês. Ela está mais viva, por quê?
Eu aguardei a secagem e retoquei novamente esses cantinhos com marrom, né? Olha como ficou mais forte aqui atrás. E como eu gosto de fazer as coisas assim bem certinhas, o que eu fiz? Eu aquarelei o meu marrom com a aquarela silk, ele ficou bem fininho. E eu contornei tudo, gente. Eu não fiquei satisfeita enquanto não ficasse assim 100%. Eu queria que ficasse bem bonita essa cesta. Então, todos os detalhes aqui em volta eu contornei com o pincel zerinho. Por isso que ficou assim tão certinha, tá bom? Mas não alternei, não mudei cores, nada. Eu só retoquei, fiz uma maquiagem realçando mais as sombras e as luzes. Aqui dentro eu coloquei rústico porque é a parte interna da cesta, né? Tanto que tem uma folha aqui caindo por cima. E mais uma coisa, como nós escurecemos esses cantinhos aqui com cobre, entre as flores também tive que escurecer. Talvez aqui também, hein, gente? Se não for uma pétala, tem que escurecer, tá? Para dar profundidade. E agora sim, tudo no jeitinho para a gente começar a pintar as folhas, tá? Então, eu vou separar aqui as tintas para a gente começar. Aqui vocês entenderam? Tá tudo certinho? Sem nenhuma dúvida? É só carinho e paciência, gente. Onde está escuro por trás, marrom, 2 demãos ou 3 para ficar bem forte. E onde está clarinho, nós passamos palha. Mas como eu não me senti totalmente feliz, eu retoquei alguns com branco também para ficar mais vivo, tá bom? Então fica assim tudo certinho. Vamos lá então, gente. Eu separei para as folhas siena natural como base, sombra com terra queimada e luzes com branco. Vai ficar uma folha assim bem bonita, vocês vão ver, uma folha queimadinha. Aliás, nesse projeto não tem nada verde, folha verde, nada verde. Tudo nesses tons mesmo, para combinar com as flores, né? Então, você passa o siena a cada 3 folhas, você pode adiantar. Não precisa fazer folha por folha, você pode passar, como eu fiz aqui, ó, já preenchi essa aqui também. Porque assim vai secando e ficando mais fácil para a gente poder fazer os acabamentos, né? Essa aqui eu já passei faz um tempinho, então eu vou nessa aqui. Essa aqui tá bem úmida. De um lado, corta no meio com terra queimada. De um lado, nós vamos escurecer, assim como essa também, né? Desse lado. Vamos escurecer, limpa o pincel com branco. Nós vamos iluminar do outro lado, né? Ó, desse outro lado aqui, com branquinho. Esse também. Certo? Aí, este lado que nós fizemos de dentro para fora com branco, nós vamos trabalhar com terra queimada, cantinho do pincel, ó, de fora para dentro. Entra só um pouco para formar
para dar movimento, né, na verdade, na folha. Pontinha deixa com siena mesmo, né? E esse outro lado aqui, arruma direitinho. E desse outro lado, podemos iluminar com branco. Leva pouca tinta, tá, gente? Tira sempre o excesso. Só isso. Não é fácil, gente? Facinho, hein? Uma folha com 3 cores. Bem fácil. Vamos fazer mais uma, assim fica bem gravado aí para vocês. Base cena natural. De um lado, o terra queimada. Aproveita e já faz a nervura. De um lado, do outro. Limpa o pincel. No lado que nós clareamos, nós vamos pintar de fora para dentro, ó. Arruma direitinho. E do outro lado, o branco. Ah, uma coisa que eu não sei se eu comentei com vocês, toda vez que a gente fizer um lado do caminho de mesa, você já faz o lado de lá também, tá? Fez o fundo desse lado, o esfumado, faz lá do outro lado também. Porque se a gente deixar por último, dá uma preguiça. Não é verdade? Não sei vocês, mas eu não gosto. Então, eu prefiro já ir fazendo tudo de uma vez. Você aguarda um pouco a secagem e depois, quando tiver mais sequinha, vem realçando de dentro para fora mais luzes. Eu fiz essas duas aqui do mesmo jeitinho, ó. Branquinho de um lado, né? Isso aí. Ela já tá mais sequinha, aí dá para você ir trabalhando. Agora, nós vamos fazer... Faltam poucas, são poucas folhas aqui, né? Tem uma aqui em cima e outra aqui. O resto é tudo flor, gente. Então, eu vou terminar essas duas, fazer as que estão do lado de lá também, pra gente começar a pintar as flores. Provavelmente, deixa eu ver. É isso mesmo, vamos pintar as margaridas que elas estão por baixo das outras flores. Separei aqui para as margaridas, vamos começar pelas margaridas mesmo, né? Amarelo metálico. Só que vocês aí fiquem à vontade. Podem usar o amarelo ouro normal, tá? É que, como eu sempre falo para vocês, eu tenho um estoque aqui de metálico e já estão próximos da validade, né? Então, a gente tem que usar. Pode desperdiçar tinta, não. Aqui eu tenho amarelo de cádmio, branco, o laranja tá aqui e o cobre metálico, que pode ser o cerâmica. Então, nós vamos começar pincel número 6, com o amarelo de cádmio. Aqui nos cantinhos das pétalas, esticando
de dentro para fora, ó. Já vamos aqui começar dando aquela profundidade. Não há necessidade de fazer tudo de uma vez. Vamos fazer essas aqui. Depois seguimos com as demais. Quando vocês estiverem pintando aí, comecem por essa aqui, por essa que está por baixo, tá? Facilita mais. Mas como eu quero só fazer a demonstração de como pintar, eu tô começando por essa central aqui, né? Essa margarida central. Mas sempre dê preferência pelas que estão por baixo. Ó, preenchemos. Aí, com amarelo ouro, nós vamos completar a pétala. Ah, outra dica. Quando vocês estiverem riscando com carbono esse projeto aqui, vai bem de leve, porque depois, gente, a tinta não cobre o carbono. Olha como eu risquei forte. Não deveria, me esqueci. Como sempre eu me esqueço, né? Mas aí eu já tô avisando vocês para não cometerem esse erro aí. Tem que fazer bem clarinho, porque depois fica difícil para a gente cobrir esse carbono, essa marca. Tá bom? Uma dica aí que vale para qualquer fruta, flores, né? Rostinhos, tudo que for muito suave, as cores bem, copo de leite principalmente, que é branco, cuidado, risca bem suave, tá? Bom, preenchemos aqui essas, tem que fazer por partes mesmo, porque senão fica manchado esse amarelo de cádmio, fica marcado aqui, né? Então, a gente tem que aproveitar a umidade aqui e completar. Com esse amarelo ouro. Ó, sempre o que está por trás, a gente tem que ter essa preocupação de deixar mais escuro. Pronto, tudo preenchidinho, né? Reforça mais. E fazer só essa parte, né? Senão vai secar. E com laranja, nós vamos, além de escurecer suavemente por trás, olha, sempre por trás da pétala. Vendo? Essa aqui está na frente, então aqui por trás vem com isca de laranja. Como está tudo úmido, então fica assim bem suave, né? Deixa parada a tinta, ó. Esfuma um pouquinho. Mas já dá para perceber aí que tá ficando mais escurinho, né? Aí, gente, aqui no centro, cantinho do pincel, pode fazer uma nervura, ó, laranja, bem no meio
da pétala. Com cobre ou cerâmica, né? Escurece aqui nos cantinhos. Por trás do miolo, né? E estica mais um pouquinho também. Aí aguarda um pouquinho a secagem. Aliás, pode ir preenchendo as outras, né? Que é o tempo dela sozinha ir secando. Aí com branco, na beiradinha da pétala, nós vamos colocar o branco. O objetivo meu aqui, gente, além de cobrir o carbono, que é ótimo, né? É dar uma claridade. Mesmo porque, quando nós terminarmos de fazer todas as pétalas direitinho, aí pode voltar novamente com o amarelo ouro. Essa tá escondidinha. Olha, o meu fundo aqui, ele está bem úmido, então dificulta um pouco a colocação do branco, mas dá para vocês entenderem aí, né? Tá vendo que tá ficando mais clarinho. E tá, inclusive, cobrindo o risco. É super fácil de fazer, gente. Eu creio que é mais fácil até do que a margarida branca. Bem gostosinho de fazer mesmo, viu? Ó, essa tá escondidinha. Tira o excesso do branco. Aí recebe uma pontinha aqui de luz, né? Mesmo estando por trás. Desse jeitinho que eu estou fazendo essas pétalas aqui, é a mesma forma como nós vamos fazer todas, viu? Já deu uma boa cobertura aqui sobre o carbono, né? Sobre o risco. Se a pétala estivesse um pouco mais seca, esse branco ia ficar mais alegre, mais vivo, tá? Depois que você terminar tudo, você pode voltar com um pouquinho do amarelo ouro para deixar amarelinha. Algumas pétalas ficarem mais amarelinhas, tá bom? Então, eu vou fazer todas desse mesmo jeitinho, começando sempre pelo cádmio, aqui no cantinho, puxando, esticando a tinta, né? Aí depois eu volto aqui com vocês para a gente fazer os miolinhos. São diferentes também. Ó, puxou o cádmio, completa a diferença com o ouro, com o amarelo
ouro, matiza aqui, não deixa parado, ó. Não deixa a tinta separada, né, ó, aqui nessa mistura aqui. Aí vem com laranja por trás das pétalas, no centro, fazendo a nervura. Um pouquinho do cobre próximo ao miolinho. E o branco aguarda um pouquinho a secagem. Eu tô fazendo aqui para vocês verem, mas esse fundo aqui amarelo tem que estar seco, porque ele não aceita o branco. Ó a dificuldade, né? Ó, difícil penetrar, ele bate e volta. Então, temos que aplicar aí nossa técnica úmido sobre seco, ou seja, o fundo seco e o pincel úmido, para você conseguir um pouco mais de claridade, certo? E depois, se quiser, pode voltar sim com amarelo ouro em algumas pétalas, deixa algumas, essas que estão por cima, olha, essa, com o efeito do branco, destaca bastante. E as demais deixa só com amarelo ouro, tá bom? Então, vamos lá preencher todas? Aí, depois voltamos aqui para preencher os miolinhos. Pronto, gente. Essas pontinhas aqui, ó, que tem as pétalas, um pincel zerinho e o cádmio, é só arrumar aqui as pontinhas, ó, todas elas, ok? Bom, pro miolo, então, o cobre, pouquinho do branco no centro, ó, limpa o pincel, já faz os 3 de uma vez, 3 não, 4, né? E aqui em volta, ó, sem entrar no cobre, eu falo cobre, né? Mas para vocês aí é o cerâmica. Com terra queimada, arruma direitinho. Tudo aqui em volta. Certo? Aí, com o pincel zerinho e o terra queimada, nós vamos fazer uns detalhes assim, ó, na pontinha. Dá para vocês verem aí? Ó, meia curvinha. Só para não deixar o efeito bolinha, o miolo, né? Aí você vai fazendo esse outro efeito aqui, que fica bem bonitinho. Tá? Preenche, se faltou, arruma.
aqui no centro, uma bolinha com terra queimada. Deixa eu pegar meu pinta-bolinhas, que ele é ótimo. Aí, com a pontinha fina aqui, umas bolinhas aqui em volta, ó. Só para fazer o acabamento do miolo. É bem simples. Aí, com branco, assim, e aqui também, aproveitando, né? Em volta, ó. Também umas sementinhas. E com branco aqui em volta, ó. É só uma florzinha, né? Sem querer aí. E também bolinhas intercaladas. Em volta do miolo. Só isso, gente. Mais nada. Eu vou fazer os outros miolinhos também desse jeito aí que eu fiz. E depois já vamos para essas florzinhas aqui, que são as alamandras, né? Agora nós vamos preencher essas flores aqui, alamandras, né? Já tô aprendendo o nome aqui. Eu separei amarelo limão para base, né? Um pouquinho do amarelo ouro, caramelo aqui para escurecer e branco para iluminar. Já vou abrir o branco. Então, primeiro passo é preencher todas as flores. Eu vou preencher a cada duas, vamos dizer, essas aqui, né? Essas aqui. E depois a gente faz as de cima. Então, aqui é só amarelo limão. Se você tiver dificuldade de preencher pela textura do seu tecido, pode colocar numa demão como base do diluente, né? Diluente têxtil. Aí depois, em seguida, já vem com o amarelo limão, tá? Então, aqui vamos só preencher. Tá bem úmido ainda, tá, gente? E aqui com o amarelo ouro por baixo, nós vamos sombrear, né? Senão fica uma pintura plana, né? Olha, essa flor está por cima dessa, então aqui por trás, vamos sombrear com o amarelo ouro. Onde mais? Olha, essa aqui também por trás. É uma flor bem fácil de fazer, gostosinha de fazer, né? Caramelo, assim, e amarelo ouro também no meio de cada pétala, só que não deixa parada a tinta, né? Esfuma. Ó, em todas, passa um pouquinho do amarelo ouro. Esfumando, né? Com caramelo,
nós vamos escurecer aqui no miolinho. Esse miolo, ele é simplesmente como eu estou fazendo. Ele não tem estilos, ele é assim. Ele tem essa sombra, você limpa o pincel, o paninho aí do seu lado, estica um pouquinho para fora, tá? E só isso. Não tem pistilo, não tem bolinha. É bem como eu fiz aqui. É isso aqui, tá? Em todos eles, do mesmo jeitinho. Ó, estica. E com branco, nós vamos fazer as luzes na borda da pétala. Eu estou fazendo tudo úmido, mas é bom aguardar um pouquinho a secagem, tá? Porque aí você consegue definir melhor o branco, né? Depois eu retoco, sempre eu retoco, né? Faço maquiagem, realçando sombras e luzes. Ó, vem aqui fora e puxa. Não deixa muito parado, dá uma esfumadinha. Ó lá, novamente. Ela é bem, parece até um periquitinho, né, gente? Bem amarelinha mesmo. E um amarelinho, assim, bem clarinho. Muito interessante essa flor, viu? A lamandra. Tá? Então, todas são assim, ó, todas as pétalas, você vem na beiradinha, aplica o branco, dá uma esfumada para não ficar aquele cordãozinho, né? Disfarça um pouco. E aqui embaixo, ó, vem com branco e realça também. Viu como eu falei que era fácil? E é mesmo, gente. Preciso fazer um módulo de sabonetes com toalha de lavabo, né? Com certeza eu vou usar essa flor aqui também. Tenho que fazer 18 toalhinhas, gente. Acredita? Aí já gostei dessa florzinha e dessas margaridas amarelas. Aí vou fazer. Imagina um sabonete pintado, que lindo, que show para vocês darem de presente. Nossa, maravilhoso. Aí vamos para as outras do mesmo jeitinho que nós fizemos essa daqui. Quando tiver tudo sequinho, retoca um pouquinho mais com amarelo, ouro, né? Retoca também o centro
do miolinho para ele ficar bem forte, né? Sujeirinha só do pincel para separar essas pétalas aqui. Bom, então eu vou continuar aqui, gente, do mesmo jeitinho que nós fizemos essa, nós vamos fazer essa daqui, tá? Meu branco tá um pouquinho duro. Observa isso também, tá? Que influencia na pincelada. Se sua tinta estiver muito grossa, você não consegue trabalhar. Então, vem novamente aqui, ó, com branquinho. E vai trazendo as luzes. Não se esqueçam aqui do meinho, né? Do centro do miolo. E vamos trabalhando. Eu vou terminar essas flores aqui. Essas aqui também, né? São todas iguais. Pra gente começar a decorar com as folhagens em volta do projeto, que vai dar um toque assim, gente, especial. Vocês não imaginam a mudança do nosso trabalho com os stencils saindo dos cantinhos. Me aguardem. Deixa eu terminar aqui, já mostro para vocês. Pronto, gente. Todas iluminadas. E agora nós vamos decorar os cantinhos, como eu falei para vocês, com stencil. Eu tenho esse stencil aqui que eu amo, assim, de paixão, gente, porque ele combina com qualquer arranjo que a gente colocar. Então, se você não tiver esse, pode ser qualquer outro, não tem problema, tá? Então, eu separei o cobre metálico, que no caso para vocês pode ser o cerâmica, e o terra queimada. 2 pincéis, tá? Por quê? Nós vamos já trabalhar. Coloco uma fita crepe, deixa eu pegar aqui, né? Para não se mover o stencil. Aí ele fica certinho na posição. Então, o que vocês vão fazer? Com o cobre, algumas folhinhas, vocês vão esfumar. Não precisa ficar muito certinho, não, tá? Acabou a tinta, pega mais, tira o excesso. E vai saltitando aqui, ó. Algumas com cobre. Então, já faz todas as folhinhas que você quiser aí. Com cobre. Depois, as outras fazemos com terra queimada, tá bom? Ó, então, eu escolhi essas. Mais uma aqui. Outra aqui. Tá ótimo. Aí, com terra queimada, vou usar o mesmo pincel, gente. Aí, nós vamos esfumar as demais folhinhas. Não tem, assim, segredo. É
bem simples, né? Só tem que tomar cuidado com o projeto que nós já pintamos, né? Vendo? Ó, cuidado para não avançar sobre as flores aqui, né? Vai acompanhando. E vai seguindo até em cima. Vocês fiquem à vontade, onde vocês quiserem decorar, vocês podem, tá? Em qualquer cantinho, entre as folhas, fica muito bom. Deixa eu só mostrar para vocês um pouquinho, porque não dá pra gente mexer, né? Olha que tonalidade mais linda, não é verdade? Eu vou terminar aqui, vou decorar do meu jeito, né? Nos cantinhos aqui, algumas folhinhas, e aí eu já mostro para vocês. Prontinho, gente. Olha, eu decorei os cantinhos, caindo aqui, tá vendo? Sem muito exagero, bem delicado. Deixa eu mostrar o outro lado para vocês, que eu já fiz. Gostei bastante também. Olha que legal. Eu acho que ficou mais bonito esse lado, porque eu coloquei um botãozinho aqui de stencil, né? Eu acho que ficou mais bonitinho esse lado do que o lado de lá. Mas eu vou ainda incrementar aquele lado lá, vou colocar esse arranjo aqui de stencil. E vocês, como sabem, vocês podem fazer como vocês quiserem, com o stencil que vocês tiverem aí, não precisa ser exatamente iguais assim os meus, né? Vocês gostaram, gente? Olha, eu achei esse caminho de mesa muito bonito. Combina com a minha cozinha, porque a minha cozinha é toda amarelinha, né? Fica assim, combinando. Eu achei muito bacana essa cesta também, toda trançada, me deu bastante trabalho, viu? Parece que foi simples, mas não foi, não. Ela tem essas tramas aqui bem diferenciadas, né? Mas eu gostei, gente. Eu achei que ficou bem bonito esse trabalho. Eu espero que vocês pintem aí em caminho de mesa, ou centro de mesa, ou pano de copa, onde vocês quiserem. Ou até aproveitar o mesmo arranjo, ó, um jogo de toalhas de banho, né? Como eu mesma estou pensando em fazer. Fica muito bacana. O importante é a ideia, as cores, o projeto, mas vocês podem adaptar onde vocês quiserem, tá bom? Vou deixar vocês e desenhar o último caminho de mesa deste módulo. Um beijo carinhoso, fiquem com Deus e até a próxima. Beijinho. Tchau, tchau.